A gente trabalhou a situação da 13491, né, dos crimes militares. Vocês já estão safos nessa situação. O que a 13491 trouxe da alteração do entendimento do que são agora crimes militares, que não são somente os previstos no Código Penal Militar, e sim toda a legislação penal em si, tá? Muito mais trabalho para a gente, muito mais responsabilidade para vocês. E para a gente também, lógico. Todos estamos passíveis a cometer crime militar. Mas como a gente bateu em crime militar, a gente definiu o crime, né? Como fato típico, antijurídico e culpável. Tá? Essa situação trata tanto para crime comum como para crime militar, situação de dolo, culpa, as mesmas excludentes, tá? Ainda bem que temos as mesmas excludentes. Tá? Estamos tentando aí colocar até uma excludente a mais, né? Para resguardar a situação dos militares, dos policiais militares em serviço. Espero que também passe, mas assim, só se o entendimento desses aqui fosse mais abrangente, acho que nem precisaria criar outros, é o meu entendimento, tá? Se a situação tivesse uma abrangência, principalmente da legítima defesa, né? Que é o que a gente tem mais receio, que é o que trata mais de vida, né? Como a gente falou logo no começo, né? O legítima defesa é o que nos acoberta em relação ao homicídio, né? Lembrando de novo, não quero o sargento daqui do BPRV falando que entrou em ocorrência e atirou no cidadão e aquela lei foi estritamente legal. É legítima defesa, tá? É sempre legítima defesa, ou sua ou de outra. Tá? Seu dever nunca vai ser tirar a vida de alguém, nunca. E se não tem, se não. É nunca, é uma das poucas coisas do direito que tem nunca, tá? Então, a gente trabalhou isso, né? Definição de crime militar, seria crime militar, mas quem responde como crime militar? O militar, tranquilo, militares. Quem é o militar? Como a gente terminou o bloco passado, muita gente daqui a pouco está indo para casa, graças a Deus, pendurar o seu pijama, como a gente diz, mas as prerrogativas não mudam não. O código disciplinar da gente vai continuar em vigor sobre a gente. E o Código Penal Militar também. A gente vai dar uma olhada aqui no artigo 12 e 13, artigo 12 do Código Penal Militar. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação penal militar. E o 13, militar da reserva ou reformado. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Então não pense quando você assinar, for lá na sua P1, assinar para ir para casa, publicar em PG, depois você vai poder assinar. Agora tudo que eu fizer é crime comum. Você só se livra quando for morrer ou se você pedir baixa. Realmente você deixar de ser militar. Você vai lá e pediu a baixa. Não quero mais ser militar. Aí você escapa, tanto do CNME-PE, tá? Ou do Código Penal Militar, você escapa de tudinho, tá? Só essa situação. Então é bom que fique bem claro que a gente teve até algumas ocorrências, há pouco, agora esse ano, uns 3 meses atrás, de ocorrências com o PM da RR, que assim, ele acha que está na RR, ele pode respeitar um companheiro, ele pode respeitar um inferior hierárquico e muito menos o superior hierárquico, como aconteceu. Tivemos já prisões de sargento contra sargento, de subtenente com sargento, de subtenente com cabo, de tenente com subtenente. Então é bom que a gente tenha esse entendimento. Muita gente, realmente, eu assinei, não devo mais nada à polícia, não é assim não. Você não deixou de ser militar, mesmo reformado, porque na reserva remunerada a gente ainda tem aquela situação, a gente pode voltar para ativa em caso de chamar para uma guerra, para uma missão específica do governador, do presidente e tal. Reserva remunerada, você está na reserva, você pode voltar. Quando você vai para a reforma, teoricamente você não volta de maneira alguma, você está reformado, né? Você não volta, mas nada tirou você do âmbito de seguir o CDME e o Código Penal Militar, nada. Só a morte você pedir baixa, tá? É bom que fique isso bem claro na mente de vocês, para evitar, né, alguns casos e tal, como está tendo, que acredito que seja por falta de conhecimento mesmo, que a pessoa vai e diz, não, agora eu sou PM mais não, agora eu posso mandar fulano ir para qualquer canto, que eu não devo mais nada. Assim não, família, você deve e deve muito, porque como a gente falou, o militar tem que ser diferenciado, e só que ele foi para a reserva e deixou de ser diferente.
Na verdade, passou mais de 30 anos. Ele tinha que ser um cara extremamente diferenciado, porque ele conseguiu passar os 30 anos, né, na polícia. Infelizmente, a gente verificou aí algumas situações que não estavam condizentes com a hierarquia, a disciplina, a autoridade, o dever e o serviço militar. Aí vamos lá, o serviço militar, poxa, não tenho mais o serviço militar. Mas a hierarquia, a disciplina, o dever, esse dever é o dever de você seguir as normas. Não é porque você deixou de estar nativa que você deixou de seguir as normas. Se você analisar friamente, tem uma lógica das coisas, né? Entendeu? Então tem essa situação. Aí a gente vai e trabalha, né, os 30 anos na polícia e tal, e tranquilo, e depois que eu vou aos 30 anos, posso ser outra pessoa. Então o Código Penal e o CDME vem restringindo isso. E tem a previsão. Esse texto, né, do artigo 13 do Código Penal Militar é bem parecido com o texto que tem no nosso Código Disciplinar Militar, que é só militar da reserva reformada, continua sua prerrogativa. Você não vai agredir um superior hierárquico só porque ele está em casa. Você militar, você sargento, você vai destratar um subtenente ou um oficial da polícia porque ele é da reserva. Porque muita gente diz, não é cobra sem veneno. Não é cobra sem veneno, não. A gente tem essa mania, né, de dizer cobra sem veneno só porque a pessoa está na reserva. Mas a prerrogativa, a autoridade da pessoa continua. Não da pessoa, que eu digo do cargo dela, né? Que é bem claro aqui, posto ou graduação. Continua. O primeiro sargento, ele continua superior ao segundo sargento. Ele continua superior. O primeiro sargento, ele continua. A única coisa que muda, assim que eu posso dizer que muda, né? É que um primeiro sargento da reserva, ele é sempre mais recruta do que o primeiro sargento da ativa, né? Muita gente diz, não, eu estou na reserva há 5 anos, eu sou o primeiro sargento há 5 anos. E o recruta saiu agora em março, o primeiro sargento. Quando ele saiu agora em março, ele é a mesma graduação, o primeiro sargento, ele é mais antigo. Ele sempre será, o da reserva, ele será sempre mais recruta do que o da ativa, sempre. Mas é só isso que muda. Acho que o respeito e a consideração que ele tem que ter, tem que ser o mesmo, tem que ser o mesmo. Aí muda só para a questão de hierarquia e disciplina, né? Para analisar, né? Um primeiro sargento cometeu uma falha, quem é que vai analisar? Quem é que pode analisar essa sindicância? Pode ser um primeiro sargento da ativa. Porque você não imagina como seria complicado. Um coronel fechado cometeu uma transgressão disciplinar. Está na reserva, tá? Coronel fechado. Quem é que iria julgar esse cara? Se você for analisar friamente o porquê desse entendimento, né? Qual a lógica, qual a necessidade disso? Aí pronto, quem é que vai julgar uma pessoa dessa? Aí, teoricamente, qualquer coronel da ativa. Porque qualquer coronel fechado da ativa é mais antigo do que ele. E a gente sabe, para analisar, para proceder a alguma investigação, seja a sindicância, seja ela o IPM, né? O certo é ser um militar mais antigo. Né? O correto é ser um militar mais antigo do que a pessoa. E a gente, o código, nossas normas dizem isso, tá? Você tem que ser analisado por alguém superior a você. Ou pelo menos mais antigo, se for a minha graduação mais antiga. Então, essa especificidade é muito importante. Imagina se não tivesse como julgar. Quando aconteceu uma situação com um major da reserva também, uma situação de trânsito, uma alteração e tal, quem pode ir? Aí você pode pegar um major da ativa, ok, um tenente coronel da ativa, ou um coronel fechado da ativa. Qualquer um dos três pode conduzir esse policial. Tá? Porque lembrando, né, no nosso código disciplinar, quem conduz, quem deve conduzir, né, quem deve conduzir o auto, ou o auto de prisão em flagrante, ou a situação de prisão mesmo, seria o mais antigo. Como é que você vai pegar um major, vai dar uma punição no coronel? Realmente não vai caber. Não vai caber isso. Ele vai ter que fazer o procedimento. E alguém superior a ele, ou pelo menos mais antigo, é que vai providenciar. Então nós temos aí a nossa DGP, né, de inativos, que está tendo muito trabalho hoje em dia em relação a isso. Está chegando muito procedimento, né, principalmente com a criação da 13491. Porque aí agora é tudo crime militar. E aí o pessoal da antiga, né, o pessoal da reserva não entende. Porque eu estou indo para a DPJM, que é a Delegacia de Polícia Judiciária Militar, né, que sempre teve, né, porque sempre foi previsto crime militar, mas ela não tinha assim, eram poucos crimes, né, era só, como a gente viu, é só previsto no Código Penal Militar. Então, teoricamente, eram poucos os crimes e tal, e tinha esse entendimento que o militar na ativa
Eita, mas foi contra civil. Não, aí vai para o crime normal e tal. Na dúvida, levava-se para a delegacia de polícia civil. Hoje em dia não. Geralmente, em regra, é levado para a DPJM. Então, qualquer situação, desacato, desobediência, desrespeito, DPJM. Aí muitos militares da reserva dizem, oxente, porque e é informada a sua DGP, que a DGP, acredito que seja a DGP 8 e 9, que é a do inativo e a cartorial, que é informada essa situação, que esse militar da reserva agora está respondendo o procedimento. Então, realmente, inclusive ele pode perder até emprego, porque existe procedimento administrativo contra o militar da reserva. Aí vai depender do quando ele cometeu esse delito, né? Porque ele pode ter cometido o delito, está respondendo administrativamente e nesse prazo ele ter ido para a reserva. Mas ele cometeu quando isso? Não estava na ativa, então vai contar como ele fez da ativa, mesmo ele já tendo na reserva. A gente tem alguma, né? O pessoal conhece aí, quando faz, eita, tem ciclano, sargento, não, já estava em casa, foi excluído e perdeu, como a gente diz, perdeu a bolacha. Então a gente tem que ter muito discernimento da vida militar. Como o Código Penal Militar, como protege a sociedade, a da gente protege muito mais. Protege a base da nossa instituição. Então, realmente, por isso que é tão ferrenho, né? Tão forte. Então, vamos recapitular. Vamos fazer uma mini revisão para ficar bem claro na mente de vocês. E na hora da prova, né? Vai ter a prova, lógico. Na hora da prova tá suave na nave e todo mundo bem. Então, a previsão da Justiça Militar. A gente começou lá no primeiro módulo, tá? Então, vamos aqui para a gente ter uma noção para ninguém se perder. Tá? Nós temos a competência da Justiça Militar na nossa Constituição da República, de 88, tá? Então vai lá no nosso artigo 124 e 125. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Justiça Militar, tá? A lei disporá sobre a organização e funcionamento da competência da Justiça Militar. Quando a gente tratou aqui, a gente tratou da organização da situação de crime militar, que analisa que nós temos o Tribunal de Justiça Militar, né? Não aqui, temos São Paulo e Minas. Aqui poderia ter previsão, porque tem um artigo aqui que diz acima de 20 mil homens. Ó, o Tribunal de Justiça superior a 20 mil integrantes, aqui poderia. Mas aí a situação de organização do ITJ, se realmente teria uma demanda tão grande, porque para abrir um tribunal depende de recurso. E, poxa, o Estado em si, ele vai gastar tanto dinheiro. Agora pode ser que tenha, porque o quantitativo de procedimentos de crimes militares agora vai crescer absurdamente, né? Porque antigamente, que era só crime tal previsto no Código Penal Militar, agora qualquer crime, qualquer legislação penal, vocês vão analisar e já estão vendo tanta gente respondendo por IPM, então a demanda vai ser muito grande. Então, fatalmente, vai existir a necessidade de um crescimento, né? Porque a gente tem uma auditoria que só tem uma vara aqui. E a auditoria ela serve como vara penal, civil e a penal vara e civil. Então é um juiz só para isso tudo. Então fica complicado, né? Eu até trabalhei lá como juiz, como a gente falou, no Conselho de Justiça, que é sorteado, e realmente são muitos processos para um juiz só julgar e um conselho só julgar. Então, realmente, como essa 3491, ela trouxe uma necessidade muito grande de adequação dos órgãos jurisdicionais, porque tem que ter uma celeridade, né? Os crimes, a sensação do Estado, a sensação, o dever do Estado, o juiz punindo do Estado, ele tem que existir, tá? Então, o militar em si, ele tem que saber que se ele cometer aquilo, ele vai ser punido. Ele tem que ter a sensação de impunidade, que é o que está se perdendo muito atualmente, não só no âmbito militar, mas no âmbito geral, né? A sensação de impunidade está muito grande. Ainda bem que no âmbito militar é menos, porque a gente consegue, né? A gente consegue ter uma celeridade maior, a gente consegue punir, a gente tem um código disciplinar da gente, que seria, vamos dizer, um administrativo. Então a gente consegue a punição pela situação administrativa, no caso a Constituição e o STS. E PL, CD e CJ, então a gente consegue administrativamente falando. Mas pela situação penal a gente necessita de uma celeridade e assim, uma atuação maior e mais abrangente, porque realmente é muita coisa para pouca gente. Tá? Então a sensação de impunidade, para ela não ter essa sensação de impunidade, a gente tem que punir. Não tem outra situação. Como é que a gente vai passar para a pessoa uma sensação de punibilidade, digamos assim, se não tem? Se você não conhece ninguém que foi punido. Se você, não, fulano fez isso e não teve nada. Não,
fulano fez isso e teve. Aí você pensa duas vezes. Será que isso é a minha vida militar que eu quero mesmo? Então, a gente analisou de acordo com a Constituição Federal, né? Aí vamos para o direito penal, né? Que é o direito subjetivo, é o direito de punir do Estado, aquele justo puniente que a gente está comentando agora, tá? O sujeito ativo é aquele que pratica o fato, no caso o militar, e o sujeito passivo é outro militar, ou civil, ou a instituição em si. Então esse é o sujeito passivo da situação do crime militar, tá bom? E aí os 5 pilares que a gente tratou, lembra desses 5 pilares para a prova, tá? Quais são os 5 pilares que o direito penal militar se preocupa? Enquanto o direito penal comum se preocupa com o convívio em sociedade, não quer dizer que o direito penal militar não se preocupe, lógico, mas ele é mais específico, ele vai mais além, ele se preocupa com a instituição em si, é com a sociedade, e assim, é como a sociedade enxerga a instituição militar, né? Que até pesquisas agora, a instituição militar, no caso foi até a Marinha Exército Aeronáutica, não tratou tanto polícia militar, mas são as instituições públicas com mais respeito da população. Então, como se tem isso? É do nada? Não, é com padronização, com o seu pessoal, com sua linha de raciocínio e linha de trabalho. Então, para se manter isso, tudo tem que ser analisado de forma diferente, né? Então, você não vai analisar somente a sociedade, como a sociedade pensa em mim. Então, como eu tenho que pensar perante a sociedade? Então, como a sociedade tem que me ver? Tem que ser uma pessoa preocupada com a hierarquia, preocupada com a disciplina, preocupada com o meu dever, com a minha obrigação. Porque hoje em dia a gente se preocupa, a gente não, eu digo não a gente militar, mas muita gente da sociedade se preocupa só com seus direitos. E pode ver, aqui não tem direito. A gente se preocupa com o nosso dever. Qual o nosso dever? O nosso dever é servir a sociedade, nosso dever é ser uma pessoa prova, nosso dever é executar o nosso serviço, que é o que é previsto para a gente. E qual é o seu direito? Não, eu tenho direito de receber por isso. Eu tenho o direito de folgar minhas horas. Ah, bom. Mas aí você tem um dever, você lembra que tem um dever com isso. E é o que a gente está perdendo muito isso na sociedade. Poxa, eu quero direito, meu direito é isso, meu direito é não, eu tenho direito à livre iniciativa, eu tenho direito à liberdade de expressão. E o respeito, né? E o seu dever de respeitar o próximo. Ah não, eu posso falar o que eu quero, que é a liberdade de expressão. Não, calma. E a sua, né? É aquela situação, o seu direito acaba quando começa o do outro. O Código Penal especifica bem isso, né? Não, isso aqui não é não, isso aqui já é crime. Você passou daqui, isso aqui já é crime. Então, por isso que é o justo puniente do Estado, mostra não o Estado, não é bem assim não é liberdade torta aí qualquer não é um entendimento assim solto não. É uma linha de raciocínio, é uma linha de lógica, é uma linha de pensamento, tá? Então, a hierarquia, a disciplina, o dever, a autoridade e o serviço militar. No princípio geral de direito, nós temos a legalidade, lembre-se, o artigo 1º, olha, esse é o artigo 1º do Código Penal, o artigo 1º do Código Penal Militar, e está no artigo 5º, no inciso 39, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então daí a gente tira aqueles princípios todos de legalidade, que o crime tem que estar previsto em lei, de anterioridade, que tem que ser uma lei anterior ao fato, de retroatividade, que a lei não pode retroagir se ela foi criada depois do fato, não pode. Aí a gente tira aquela situação que a gente falou do abolitio criminis. Se eu cometi um crime que hoje é tipificado como crime, daqui a 3 anos não é mais crime, eu já não respondo, tá? Diferente das leis excepcionais e temporárias, que elas são criadas especificamente para aquelas situações, foi o que a gente tratou da lei da Copa, tá? Porque eu cometi um crime, cometi aquele ato que é tipificado como crime ali em 2014, naquele período da Copa. Eita, mas 2015 isso aqui não é tipificado como crime não, o processo já está rolando, eu vou pedir, não cabe. Porque justamente essa lei foi criada para aquela época, você cometeu um crime naquela época. Então é diferente do abolitio criminis, tá? Que é diferente da retroatividade. Que aí a regra da retroatividade que a gente falou, né? Que a lei, em regra, a lei penal não retroage, certo? Salvo para beneficiar o réu. Foi aquele exemplo que eu dei aqui, você diminuiu a pena da pessoa. Você diminuiu a pena, poxa, então eu vou usar. Aí nessa situação de pena, vamos só abrir um parênteses. Teve uma determinada lei em que é crime hoje, tá? Daqui a 3 anos está no processo, continua sendo crime, mas além da pena ser maior, ela tem uma pena menor, mas ela não deixa mais
vamos dizer, aqui começava em detenção, aqui começava em reclusão. Não vou tratar a situação de pena, onde é que começa. Mas assim, começar em reclusão é pior do que a detenção, porque aí tem umas boas anuências, né, do meio de pena. Mas assim, aí, poxa, eu vou pegar a parte boa dessa lei primeira e pegar a parte boa dessa primeira, não. Ou você pega tudo dessa ou tudo dessa, tá? Mas aí é aquela situação, você pode retroagir para beneficiar o réu. Mas aí você vai analisar qual a lei é mais benéfica, de verdade, para o caso concreto. Se essa lei mesmo ou a outra, mas você não pode pegar um pedaço de cada não, tá? Isso aí é simulado, inclusive, pelo STF, você não pode pegar 5 pedaços de cada não, tá bom? Indúbio pro réu, por isso que a situação do penal é tão específica, né? Você tem que provar, você só pode falar aquilo que você consegue provar, e provar realmente em juízo, para não deixar dúvida, porque se deixar indúbio pro réu, né? Uma situação de indúbio pro réu que é analisado assim, pela doutrina de jurisprudência, de uns anos para cá, a situação do caso Bruno, né? Que foi um dos poucos que conseguiu punir alguém por homicídio sem encontrar o corpo. Somente prova testemunhal e alguns laudos, né? E até hoje não encontrou o corpo, nem vestígio do corpo, né? Então é uma situação, né? Poderia, poxa, deixou dúvida, até uma tese do advogado, na época eu disse, não, ela está viva. Quem garante que ela não está viva? Aí, para justamente tentar deixar essa dúvida na mente. Se tem a dúvida que ela pode estar viva, então, indúbio pro réu, então o réu tem que ser solto. Mas aí, além disso, tiveram outras situações que fez entender que realmente ela estava morta. Mas aí é uma situação bem taxativa de indúbio pro réu, tá bom? A punição no homicídio, você não pode ser punido. Aí muita gente alega o seguinte, que é diferente, tá? Nós temos o ramo penal e o ramo administrativo. Muita gente alega que eu fui punido, eu cometi um ato, fui punido com 21 a 30 dias. Tá? Nada obsta que você seja punido penalmente, tá? Não é bisidide, não é. Porque você foi punido administrativamente, você não pode ser punido de novo. Digamos, você levou uma punição de 21 dias, não, daqui a 3 meses o comando vai me dar mais 30 pelo mesmo fato. Não, isso aí não cabe. Mas eu posso responder penalmente. Normal, eu respondi penalmente, respondi administrativamente, tá? Tem alguns casos que até aguarda-se, né? Um caso, vamos dizer, você respondeu penalmente, tá? E administrativamente. Você foi excluído por aquele fato, administrativamente. E penalmente você foi inocentado. Poxa, eu posso ser inocentado. Posso voltar para a polícia, digamos assim, para ser bem claro? Depende. Você pode voltar se foi inexistência do fato, só tem 2 situações, tá? Realmente aquele fato não existiu. Aí aquela situação do penal, você traz para o administrativo, ou seja, você faz a coisa julgada para o administrativo, né? Ou então negativa de autoria. Realmente foi comprovado que não foi você. Você consegue provar administrativamente. Você consegue até retornar. Mas se for uma situação de você foi inocentado por falta de provas, ou seja, pela dúvida, você foi inocentado pela prescrição, que a prescrição teoricamente você foi inocentado, você não vai ser mais punido. Mas foi porque prescreveu. O que é a prescrição? É o tempo que o Estado tem de lhe punir. Porque o Estado não pode lhe punir ad eterno. Você cometeu um fato hoje. Aí, tranquilo, dependendo do fato, o Estado pode ter 4, 8, 12 anos, até 20 anos, dependendo do crime, para lhe punir. Se o Estado não conseguiu, durante isso, ao terminar um inquérito policial, começar o processo de julgar, que você recorra, que ele continue punindo, se ele não conseguir nesse prazo, ele não é ad eterno. Ele vai ter um momento, né, que aí é a prescrição, de que, olha, agora eu não consigo mais punir, não tenho mais o poder de punir do Estado, não é ad eterno, esse poder de punir do Estado. Então, se você conseguiu por prescrição, você não consegue voltar, porque você não deixou claro, digamos assim, para ser diretamente falando, você não deixou tão claro assim que você é inocente. Agora, se foi inexistência do fato, realmente você conseguiu provar que o fato não aconteceu. Você conseguiu provar, né, que não foi você, inclusive com outra pessoa lá, conseguiu provar que foi outra pessoa. Isso deve fazer coisa julgada no âmbito administrativo também. Só esses 2 casos, tá? E aí vamos para a aplicação da lei penal, aquela situação da vacatio legis, caso a lei seja promulgada e não diga de quando começa a entrar em vigor, quando ela começa a entrar em vigor, em regra são 45 dias, tá? Se vier dizer essa lei entra em vigor na data da sua publicação, já está valendo, tá? A irregularidade penal a gente já falou, o tempo do crime, né? Que é aquela situação bem importante, principalmente para a situação de idade.
Né? O tempo do crime é o lugar onde ocorreu a ação ou omissão, mesmo que outro seja o resultado, aquele exemplo que a gente deu. O cara passou 10 dias para morrer. Nesse tempo de 10 dias, né, ele saiu de 17 anos para 18. Eita, ele vai responder agora como crime, lembrando que menor de 18 anos não comete crime, comete ato infracional equiparado a crime, segundo o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Já o lugar do crime não. O lugar do crime que serve para o inquérito, né, que aí vai saber quem vai investigar, que é o lugar do crime, é o lugar onde aconteceu a ação ou omissão, onde aconteceu o resultado. Aí vai depender de algumas doenças, de residência e tal, de algumas situações, tá, mais específicas. Imunidade diplomática, a gente tratou. Tá? Então, o conceito de crime, lembrando, qual é o principal conceito de crime que a gente tem na mente? O crime é toda ação ou omissão típica, por isso que eu não peguei, viu? Típica, antijurídica e culpável. Então, para ter na nossa mente, quando é que não é crime, gente? Quando eu consigo excluir um desses 3 requisitos. Naquela situação do atirador, o que foi que eu consegui excluir? Legítima defesa. Não excluir a juridicidade. Lembrando que aqui, se você chegou agora, não anotou, tá? Ó, esse aqui é a típica. A gente vai analisar a conduta típica. A gente vai analisar a conduta. Se houve dolo ou a culpa da pessoa. Vai analisar o nexo causal. Se houve a relação de casualidade. A tipicidade, se é previsto, né, na legislação, na norma, aquela conduta como crime. Se o resultado foi natural, né, devido àquela conduta. Na culpabilidade, a gente vai analisar a imputabilidade, que é aquela situação do perfil biopsicológico. Na imputabilidade, a gente vai analisar menor de 18 anos, que é inimputável, e o deficiente mental, sem qualquer conhecimento do que está fazendo, tá? Tem que ser totalmente. Aí ele seria inimputável. A exigibilidade de conduta diversa, que é a pessoa não tinha como fazer uma coisa diferente do que ela fez. Foi aquele exemplo do gerente do banco que a gente deu, tá? Que ele não teria como fazer diferente. Foi a coação moral irresistível. Que é a moral. Lembrando, na prova não vou colocar não, mas em concurso, quem for estudar para concurso, aqui é a coação moral irresistível, aqui é a coação física, tá? A coação física ela vai excluir o dolo a culpa. A coação física vai excluir. Coação moral, exigibilidade de conduta diversa. E o potencial conhecimento da licitude é aquela situação do retardado, aquele da embriaguez involuntária, tal, embriaguez involuntária, lembre-se, ele foi dopado, ele não foi aquele cara que bebeu para fazer. Quem bebeu para fazer isso, inclusive, isso é um agravante, tá? Inclusive é um agravante. Mas na excludente, na antijuridicidade, a gente não tem como analisar. Lembrando que a juridicidade é o quê? Aquela repulsa social. Então você não tem como destrinchar o que a sociedade iria repudiar. Que é muita coisa que a sociedade poderia repudiar, muitas atitudes. Então a gente consegue por eliminação. Como assim por eliminação? O que a gente entende. Poxa, aquela pessoa fez isso por conta disso. Então aquela pessoa fez aquele ato por conta do estado de necessidade dela. É a situação da boia que fala, poxa, só tinha uma boia, tinha um bocado de pessoa, poxa, 18 outras pessoas iam morrer, mas só tinha uma boia, ele se salvou. Então foi o estado de necessidade, ele não vai responder porque as outras pessoas iam morrer. É o estado de necessidade dele, ele só tinha aquela boia. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai morrer e deixar outra pessoa morrer? Né? É uma situação meio que a gente entende, é isso que a antijuridicidade trata, é o entendimento da sociedade perante a pessoa, né? Aí o pugilista que a gente falou, poxa, o cara vai dar um murro na pessoa, vai abrir o supercílio, vai abrir a boca da pessoa. Então, poxa, e agora? Vai responder com lesão? Não? Não. Calma. A gente não entende? Entende. O atirador de elite, poxa, ele matou uma pessoa, vai responder com homicídio? Não, calma. Vai até responder, né? O processo é aberto. E aí, nós temos a 13491, que foi o principal da nossa disciplina de direito penal, além da situação do crime, para identificar o que é crime, para a situação da 13491, essa alteração muito grande no artigo 9, inciso segundo. Que a gente deixou de ser crime militar somente o que é previsto no Código Penal Militar, para ser previsto como crime militar todos aqueles crimes na legislação penal. Ou seja, tudo você imaginar aí que tiver crime, a lei de abuso de autoridade, que a lei de abuso de autoridade, inclusive vocês vão ter uma cadeira específica para ela, é muito importante para a gente. E a gente tem ainda a anuência, veja como mudou severamente para a gente. A gente tem a 13491, que agora é considerado crime militar. Você, policial militar, que apreendeu uma pessoa, leva conduzir até a delegacia. Lembrando que é proibido divulgar imagem e tal, né? Por um acaso, a imagem desse cara saiu na imprensa. Você responde na lei de abuso de autoridade combinada com a crime militar. Vê que bronca pra gente. Porque você está em serviço. Lembra militar de serviço, lá no inciso, tá? Que a gente trabalhou, militar em serviço,
Militar em serviço atuando em função contra militar da reserva, reformado ou civil. Ou seja, você vai responder crime militar. Poxa, é bem mais pesado. Então, qualquer crime que você imaginar, qualquer lei que te traga uma norma penal, que traga um crime em si, se for agente militar em serviço, crime militar. Militar contra militar, crime militar. Poxa, até a situação da Maria da Penha que a gente falou. Então, a alteração trazida pela 13491, ela veio no pensamento, mas aí foi aquela situação que a gente falou. Tem a parte severa? Tem. Porque o Código Penal Militar é mais severo do que o Código Penal Comum. O Código de Processo Penal Militar é mais severo do que o Código de Processo Penal Comum. Mas você está sendo analisado por pessoas militares. Você está sendo analisado por pessoas que conhecem coisa da caserna, que conhecem o seu entendimento, que conhecem o que você... Se você poderia ou não fazer coisa, ter uma conduta diferente, né? Lógico que não se enquadra exigibilidade de conduta diversa, não. Porque se você fez uma coisa que se enquadrou aqui, descobriu a culpabilidade, não tem nem o que falar em crime. Mas você fez uma coisa que a pessoa que analisou entende o porquê você fez, não deixou de fazer errado. Então você vai ter um tratamento diferenciado, e isso é muito importante para a gente. É muito importante você se colocar no lugar do outro, numa situação de adrenalina total. Então realmente, algumas pessoas alegam, poxa, veio para acochar e tal. Não, o Código Penal Militar é mais acochado do mundo. Assim. Posso falar acochado porque todo mundo sabe que é. Então ele é mais acochado. Mas a partir do momento que você é analisado por militares também, ele tem uma percepção diferente de você. Ele tem uma percepção diferente. Ele sabe como você foi treinado. Ele sabe como o seu organismo poderia ter reagido, né, naquela situação. Entendeu? Então ele faz que nós todos somos pré-jogadores. Não tem como você... Por mais que você tente ser imparcial e tal, você tem alguma coisa na sua mente. Não tem como. Então você já vai para o pré-julgamento do que, poxa, por que ele fez isso, né? Por que ele tomou essa atitude, né? Porque, então, tudo é analisado diferentemente, né? Essa situação. Principalmente quem trabalha na rua, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer situação, vocês podem entrar em contato com a unidade de instrução aqui do batalhão. Estamos, né, sempre atentos para ajudar, tirar qualquer dúvida, enviar material. Comandante, estou com dúvida nisso. Comandante, como é que a gente procede nessa situação? Não somos donos da verdade. Caso não saibamos, vamos entrar em contato, vamos tentar orientar da melhor forma possível para que evitem problemas, né? E muita paz e fiquem com Deus.